para mais um vídeo. Aqui quem está falando é Genildo, do canal Genildo Geek. E hoje nós vamos falar do anime que vai contar a história de Akira. Um jovem que é transportado para um mundo de fantasia junto com sua turma, onde ele se torna um assassino, apesar de sua função ser considerada fraca. Akira descobre que suas estatísticas iniciais são altas demais e suspeita que algo está errado. Ele acaba investigando os segredos do reino e acaba descobrindo um plano maligno, tornando o próprio rei seu inimigo. Com a ajuda de uma médium ética, élfica no caso, chamada Amélia, Akira busca vingança e poder para corrigir as coisas. Estou falando de meu status como assassino é claramente mais forte que o de herói. Então já solta o dedo no like, já comenta embaixo, já compartilha esse vídeo, porque hoje ele será muito, mas muito épico. Então vamos embora! Bom, galera, nesse episódio nós vemos que o Akira e a Amélia, eles estavam se preparando para ir embora da Vila dos Elfos. Mas o pai da Amélia queria que alguém escutasse eles, levasse eles até a área do porto, da onde eles sairiam dali para ir para a cidade dos Homens-Feras, né? Apesar do Akira não querer isso, acaba se aceitando forçadamente, né? Acaba sendo forçada a aceitar. E o Akira pergunta para Yoro por que ela tinha ficado tão calada quando estavam na presença do rei dos elfos. E ela fala que devido aos seus ouvidos e olhos ter uma conexão com o rei demônio, ela precisava ficar um pouco quieta para que algo não acontecesse. E ela fala que devido à força do Akira, né, devido àquele momento em que ele cobriu o corpo com seu poder, né, com o poder sombrio e tudo mais, né, o rei demônio queria ver ele pessoalmente, queria presenciar a sua força, queria ver ele pessoalmente, conversar com ele, né? Por isso, a Yoro iria manter o arranjo que eles tinham agora, que no caso seria ela ser o familiar do Akira. E ele acaba sentindo uma presença perigosa ali na região, né? Pede que os guardas elfos parassem, e ali acabam aparecendo alguns bandidos para levar alguns elfos, e principalmente a Amélia, mas o Akira ativa sua habilidade de ocultar a presença dele mesmo e acaba derrubando todo mundo. Ele derruba todos ali. Por quê? Porque eles viram cor do cabelo, sabiam que ela era a princesa elfa e tudo mais, e queriam ela. Então Akira, sabendo que com o seu ocultar de presença, né, ele poderia derrubar todo mundo sem eles perceberem que foi ele. E ele simplesmente faz isso, né? Acaba derrubando todos e avisa para sua escolta, né, para a escolta que estava levando eles até o porto, que voltassem logo para a Vila dos Elfos, pois eles já estavam próximos ao porto, né? Eles já estavam ali um pouco mais próximos do porto, de onde eles iriam partir daquele lugar, assim, daquela ilha, daquele continente, para a cidade dos Elfos, que ficava um pouco, que eles precisavam usar um barco para poder ir para lá, né? A Amélia fica animada, porque era a primeira vez dela viajando dentro de um barco, mas ela achava que iria ter alguns momentos românticos, por quê? Porque ela estava completamente apaixonada pelo Akira, né? E por conta disso, ela queria ter alguns momentos românticos com ele. Mas ela acaba ficando decepcionada, por quê? Porque ele tinha pedido um livro pro pai da Amélia, e aí ele simplesmente ali, durante a viagem toda, ele acaba, né, não querendo fazer nada, tentando desviar desses negócios de romance e tudo mais, não querendo fazer nada com ela, né? Porque eu não sei se ele gosta, se ele não gosta, mas no final desse episódio ficou muito claro que ele gosta dela, né? Ele não faz nada, porque a deixa muito irritada. E acho que ele fez isso, pois não via ela com olhares românticos. Com isso, ela tinha ficado bem ressentida. Ele derruba alguns homens-feras, quando eles chegam na ilha, ele derruba alguns homens-feras que queriam sequestrar a Amélia, né? Eu acho que aí sim ele tem olhos românticos para ela, né? Eu coloquei aqui, mas eu acho que sim, porque se ele não tivesse na última parte do episódio, ele não teria feito o que ele fez, que a gente vai falar daqui a pouco. Eles conseguem alugar um quarto para eles, mas a Amélia queria dormir junto na mesma cama com o Akira.
E ele acaba dormindo antes dela. Ela tinha ido tomar um banho e tudo mais. A própria Yoro tinha saído para encontrar um ferreiro que ela conhecia, que é um ferreiro que sobreviveu à batalha contra o Rei Demônio. Mas ela tinha deitado ao lado dele. E quando ele acorda, né, ele fica completamente surpreso. E logo eles se arrumam, pois um dos sobreviventes do grupo do antigo herói, que tinha virado ferreiro, aparece para analisar a espada do Akira. E ele aproveita para pedir algumas armas que um assassino iria precisar. Ele acaba reconhecendo, mas falando que o próprio Akira não tinha força suficiente, né? E a Amélia, vendo que ele era um sobrevivente do grupo do antigo herói, né? E que ela mesma não queria ficar para trás, né? Porque o Akira era forte e tudo mais, ela acaba indo pedir para que ele a treinasse. Mas ele acaba se recusando e contando a sua história. Isso depois da Yoro contar a sua. A Yoro conta que foi mandada ali para uma cidade, por isso que ela virou o pesadelo daquela cidade, por conta de uma coisa que tinha acontecido com o Rei Demônio. E um nobre tinha matado a irmã desse ferreiro. Né? E por isso que muitos aprendizes não queriam, terminavam, não queriam mais e tudo mais, ficar treinando com ele, né? Mas ela fala que quer porque quer, né? E ali acaba tendo um ataque do Rei Demônio, dos servos dele acaba levando a Amélia, e isso deixa o Akira muito irritado. Por quê? Porque a Yoro acaba avisando a ele que alguém tinha levado a Amélia, algum inimigo assim que é aliado ao Rei Demônio. O Akira ele acaba ficando muito irritado, mas por ter usado todo o seu poder para afastar os monstros, né, acabar com os monstros de uma vez, ele acaba desmaiando pensando nela. E galera, esse foi o vídeo. Muito obrigado para quem assistiu. Se inscreve no canal. Meu nome é Genil do canal Genil Geek. Então já vai sentando o dedo no like, compartilhando no canal para seus amigos. Aproveita e aperta o botão do inscreva-se, o botão do sininho. Arigatou e sayonara.